Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar a respeito dos singles do Medula e também das letras e dos vídeos de cada single. E antes de eu começar, eu queria corrigir uma coisa que eu falei no vídeo anterior a respeito de uma fala da Björk, onde ela disse que a essência do álbum seria um mundo sem civilização, sem religião, sem patriotismo, sem tudo que deu errado. Na verdade, o que ela quis dizer é como seria o mundo com essas coisas sem o que deu errado dentro delas. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar um card em algum lugar aqui para você assistir ou para você assistir de novo. Eu também quero pedir para você se inscrever aqui no canal, já dá o seu like para mim, ou o seu dislike também, eu não vou me importar se isso acontecer. E ativa as notificações também para saber quando eu postar conteúdo novo. Vamos parar de enrolação, eu espero que vocês gostem. O primeiro single do Medula foi Oceania. Ele foi lançado numa ocasião muito especial, que foi na abertura das Olimpíadas de Atenas em 2004, mais precisamente no dia 13 de agosto de 2004. E a Björk, além de ter feito essa música especialmente para as Olimpíadas em colaboração com Sion, ela também participou da abertura numa apresentação que para mim é uma das mais ambiciosas que fizeram até hoje. Tudo bem que eu sou suspeito para falar a respeito disso. Ela está num pedestal com um vestido enorme e conforme ela vai cantando, esse vestido vai se expandindo sobre os atletas que estavam assistindo a apresentação dela da Arena Olímpica. You dance by my side, children sublime. You show me continents. I see the islands. You count centuries. I blink my eyes, hooks and spines in my waters. Stingrays are floating across the sky. My sons and my daughters. Your sweat is salty. I am white. Ele tinha cerca de 210 metros de tecido e ele foi feito pela estilista grega Sofia Kokosalaki, que infelizmente faleceu no ano passado. A música fala sobre a evolução do ser humano através de uma perspectiva de que a gente veio do oceano, da água. O nosso ar é salgado graças à mãe Oceania. A versão que a Björk canta, né, que ela dubla, na verdade, na apresentação das Olimpíadas, é diferente da versão do single e do CD. A primeira parte é totalmente a capela e depois entra a versão com samples originais do CD. Não foi lançado oficialmente o single, assim, no sentido de venda, né? Mas foi lançado esse promo, onde a gente encontra uma versão de Oceania do álbum e também uma versão da Björk com a Kellys, que é muito interessante. O clipe de Oceania foi dirigido pelo Lynn Fox e ele mostra a Björk nessa representação da mãe Oceania também, onde ela aparece com uma maquiagem com o rosto todo coberto de cristais Swarovski, dançando com águas vivas e também representações de uns peixes meio abstratos, assim, que já é característico do universo do Lynn Fox. Aproveitando o gancho também, ele dirigiu para ela o clipe de Desired Constellation, nesse álbum, que na verdade era um background que já estava sendo projetado na turnê Greatest Hits anterior, em 2003. Esse clipe é como se fosse uma constelação mesmo, e vários braços abstratos também estão brincando com as estrelas, jogando dados para tentar formar a constelação perfeita.
A letra dessa música fala a respeito de você criar expectativas e como a gente reage na tentativa de fazer alguma coisa dar certo. Na minha opinião, é uma das músicas mais bonitas que a Björk já compôs. E por incrível que pareça, o sample dessa música foi baseado em um trecho de Hidden Place, que foi totalmente desconstruído. Eu até hoje não consegui identificar qual que é esse trecho. Se por acaso você sabe qual que é o trecho de Hidden Place que é utilizado, manda aqui pra mim, tá? O segundo single que foi lançado no Medula foi Who Is It? Ele foi lançado mais precisamente em outubro de 2004. E inicialmente essa música era para ter sido lançada no Vespertine. Era uma colaboração com o Bogdan Hasinski, que é um DJ. Só que a música acabou tomando um outro rumo, ela tinha uma atmosfera um pouco mais pesada. E a Björk acabou desistindo disso porque não tinha a ver com o clima mais introvertido do Vespertine. Se você ainda não assistiu meu vídeo falando a respeito desse álbum, eu vou deixar também o card em algum lugar aqui para você assistir. Esse daqui é o single 1 de Who Is It? Ele contém o featuring com a Kellys, de Oceania. E além disso também ele tem a versão de rádio para Who Is It? Esse daqui é o CD 2. Ele vem com um pôster. Não sei se vocês perceberam, mas começou a chover aqui agora. Eu adoro esse barulho. E nessa edição aqui a gente encontra as versões Can Dataset Mix, Fruit Machine e The Belcore Mix. Já o clipe de Who Is It foi dirigido pela Dawn Shedforth e ele foi gravado no sul da Islândia, em uma região montanhosa que se chama Jarlathshovedi. É isso mesmo que eu falei, Jarlathshovedi. Eu demorei um pouquinho para aprender isso, mas não é tão difícil quanto parece. E mostra a Björk num vestido lindo, que é um dos vestidos mais marcantes da carreira dela, que é aquele vestido de sino, que foi feito pelo saudoso Alexander McQueen. Esse vestido dela foi leiloado recentemente, se eu não me engano em 2016, em um leilão que ela fez de vários itens dela, e ele foi leiloado por 44 mil libras esterlinas. Isso hoje, se a gente for calcular mais ou menos em reais, dá cerca de 300 mil reais. E a versão da música nesse clipe é a versão The Belcore Mix, que eu falei que está no single. É uma versão feita por sinos de um coral da Islândia, que é um nome um pouco complicado, vou ter que estudar um pouquinho mais para poder decorar ele também. Já a letra de Who Is It é uma homenagem a alguém que provavelmente sabe dos seus altos e baixos, que está sempre ali para você. Pode ser um amigo, pode ser um namorado, e justamente o nome da música fala sobre isso, né? Quem é que nunca te deixa para baixo, quem é que sempre devolve a sua coroa, te coloca para cima. E eu acho uma música bem bonitinha, muito fofa, é uma das mais animadas do Medula. Essa daqui é a edição do DVD de Who Is It? Ela contém o vídeo, a versão do coral e também aquela versão de Maltese Cradle que eu tinha comentado que a Björk tinha feito aqui em Salvador, com o Cortejo Afro e com o Ileaie, que é o bloco mais antigo, o bloco afro mais antigo de Salvador. Tem uma história de que quando a Björk veio pra cá, em 2004, ela ficou viciada em caipirinha e em banho de descarrego. Eu imagino que ela deve ter pirado aqui com a energia do local, né? Que é maravilhosa. O terceiro single do Medula foi Triumph of a Heart. Esse daqui é o CD1. Ele foi lançado em fevereiro de 2005. A letra de Triumph of a Heart é uma homenagem às funções vitais do corpo, especialmente ao coração, né, que bombeia sangue para todo o nosso corpo, oxigênio.
Esse daqui é o CD2. Aqui a gente encontra a versão do clipe de Triumph of a Heart, que é a versão da audição, onde a Björk utilizou as vozes, né, do pessoal que ela recrutou. Um remix de Vokuro e um remix feito pelo Ensemble de Mouth's Cradle também. Essa daqui é a versão em DVD, onde a gente encontra o clipe de Triumph of a Heart, uma versão de Oceania em piano e vocal, e também uma versão de Desired Consolation que é feita com um coral, chama de Core Mix. O clipe de Triumph of a Heart foi dirigido pelo Spike Jonze e ele mostra Björk casada com um gato. Isso mesmo, esse gato que você está vendo aqui na capa é como se fosse o marido da Björk. Ela tá entediada em casa e ela sai para se divertir com os amigos, bebe, fica muito louca. E aí depois no dia seguinte ela volta para casa com um gato e aí eles acabam fazendo as pazes e dançando juntos. Tem o making off desse vídeo e tem um historiador que ele explica que a Björk de certa forma reconstruiu um conto de fadas, né, islandês, onde um homem é casado com um gato e o homem vai para a cidade, sai para beber e o gato não dá conta de fazer as coisas da casa, ele se transforma em uma mulher. E é mais ou menos isso, a Björk acabou virando o conto, né, junto com o Spike Jonze de cabeça para baixo. Outra música que deveria ser o terceiro single oficial do Medula, mas que acabou sendo cancelado, foi Where Is The Line. Apesar disso, ele ganhou um clipe oficial e esse clipe fez parte de uma instalação da Gabriela Fredriksdottir, que foi a diretora, que se chama Versations Tetralogia. E esse lançamento ocorreu em novembro de 2004. Essa música a Björk fez para o irmão mais novo dela. Ele estava vivendo os momentos na vida onde ele estava sendo muito responsável e aí ela fez essa música como se fosse um conselho de uma irmã mais velha para o irmão mais novo. Além dessa, ela também escreveu Army of Me para ele. Quando eu for falar do post, eu vou tocar nesse assunto também. O clipe de Where Is The Line mostra a Björk como se ela fosse uma galinha. Ela tá no estábulo, ela parece um animal e aí ela acaba dando a luz para um ovo, eu não sei, um bicho inanimado. E aí esse bicho fica revoltado, ele começa a gritar e aí tem uma dança muito abstrata. É bem perturbador, eu acho muito lindo esse clipe. Pra mim ele é irretocável. E aí esse bicho acaba voltando depois, eu acho que tem a ver com nascimento, com origem, com aquela coisa primitiva mesmo do Medula. E por que que Where Is The Line não foi single? Porque a Björk tinha acabado de gravar a trilha sonora de Drawing with Strength 9, do filme do Matthew Barney, e aí ela acabou decidindo cancelar pra focar totalmente na promoção do filme. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa eu saber aqui embaixo, comenta qual que é a sua música preferida do Medula, o seu vídeo favorito, se esse é seu álbum preferido também. Curte o vídeo, me dá o seu like ou seu dislike também. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para saber quando eu postar conteúdo novo. E até o próximo vídeo, eu espero que não demore muito. Tchau!